A sua automação aguenta uma Black Friday? É uma pergunta legítima, tá? Se você tem acompanhado o lançamento de grandes players do mercado na área de marketing digital, tem percebido um grande problema na parte de infraestrutura, principalmente na parte mais importante, que é o checkout. Cuidado para você não levar uma dessa aqui que aconteceu esses dias, tá? Se deu erro para você, é o diabo. Você, gestor que não sabe infraestrutura, você é o diabo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar o RabbitMQ junto com o N8N para evitar esse tipo de situação. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao guia definitivo do RabbitMQ com o N8N. Nesse período de Black Friday, nós podemos utilizar diversas estratégias para tentar alavancar a quantidade de vendas e fazer o caixa mais rápido possível. Mas independente da estratégia que você vai utilizar, uma coisa é certa: haverá grande consumo do seu servidor ou da sua VPS. Vamos conversar sobre uma estratégia bem comum, mas que funciona muito bem. Digamos que você tem uma estrutura de landing page e nessa landing page você está fazendo captura de leads através de um formulário onde você oferece um curso grátis, uma mentoria, um e-book ou uma isca digital. E o formulário dessa landing page, ela está enviando os dados para um N8N que está rodando uma VPS e fazendo a captura por meio de um webhook. Nesse esquema, o Reds aqui, ele está fazendo o enfileiramento de processos. É ele quem recepciona os dados lá do N8N quando chega no webhook e vai colocando os processos ali, enfileirando para poder processar. Mas, dependendo da sua VPS, da sua estrutura, o Redis, junto com os recursos do seu servidor, pode não ser o suficiente para tanta solicitação. Quando você tem ali uma solicitação por um segundo, até que vai. Mas quando você tem ali 1 milhão de solicitações a cada um segundo, como sua VPS vai lidar com isso, como o Redis vai enfileirar as solicitações e como o N8N vai tratar todas essas informações sendo tolerante a erros. Nesse cenário, o seu N8N, ele possui ali uma automação e essa automação ela precisa interligar vários sistemas. Nós podemos ter um Postgres, um banco, nós podemos ter um WhatsApp, a mensagem para o WhatsApp, a gente inclui esse lead no CRM, a gente grava informações no Baseball, que é uma planilha para o seu cliente acompanhar o lançamento, a evolução dos dados. E a gente também tem ali um cadastro no sistema de campanha de e-mails, que é o nosso Mautic. Todas essas integrações, funcionando no melhor caso, vão funcionar muito bem, mas nós sabemos que na vida real isso não vai acontecer e você tem que se antecipar aos erros como gestor de automação, tentando impedir os danos que isso pode ocorrer caso alguma coisa dê errado. Esse aqui é um cenário bem simples que pode acontecer na sua infraestrutura. Nós temos aqui um webhook e esse webhook dentro do N8N ele tem que fazer algumas operações na hora que recebe uma informação de um formulário. Eu tenho um formulário bem simples aqui que eu fiz para uma página onde tem uma isca gratuita do curso N8N. Quando você clica no botão, você abre esse formulário. Ao clicar no botão enviar, essas informações são enviadas para um servidor do Google Tag Manager para fazer a marcação da informação, enviar os dados para o Meta para alimentar esse consumo de lead e é disparado essa automação por meio desse webhook, que ele deve fazer o cadastro no nosso ClickUp, que vai fazer ali o papel de um CRM. ClickUp não é CRM, mas ele pode se comportar como um repositório ali para fazer follow-up e fica muito bom como um to-do list. E na sequência, ao cadastrar esse quadro aqui nesse funil, esse lead nesse funil, a gente tem aqui algumas etapas. Aqui é o ClickUp, tá? Nós temos algumas etapas aqui que são as etapas do funil que eu vou definir. E aí ele cadastra esse lead aqui dentro do funil e na sequência faz o cadastro também no Mautic. O Mautic ele é como se fosse um Active Campaign ou um RD Extension, onde faz as campanhas de e-mail. Você cadastra contato, cadastra os e-mails, os modelos de e-mail, e aí vai gerando campanhas de e-mail para o lead, né? Então, nessa automação bem simples, se tudo ocorrer bem, é efetuado o cadastro e tudo dá certo, né? Mas agora imagina, o que acontece quando é feito diversas solicitações por segundo e que um desses nodes aqui caia? Que é bem comum, pode ser que o ClickUp em algum momento ele não aguente tanta requisição da API dele, ou o próprio Mautic, que ele fica indisponível na sua VPS, já que está tudo rodando na mesma máquina, já que você não explorou uma infraestrutura de mais de uma VPS utilizando rede Swarm. Então, se algum desses nodes cometer um erro, a sua automação cai e fica quase impossível de você resgatar a informação e ela se perde. Na prática, o que vai acontecer com o N8N é isso aqui. Você vai ter vários usuários acessando sua landing page e enviando informações por um formulário, e cada solicitação vai chegar na sua VPS e ser processado pelo N8N, passando pelo enfileiramento do Redis. Só que vai chegar um ponto de tanta informação
que essa solicitação ela não vai ser recepcionada pelo Redis, pois ele vai estar ocupado fazendo algum tipo de enfileiramento, algum processamento, junto com os works do N8N. E aí essa informação ela cai numa área cinzenta, ela se perde. O dado é enviado pela landing page, percorre toda a internet, chega no seu servidor, só que ela não se recepciona, vai dar algum tipo de erro na VPS, mas você não vai conseguir perceber, não vai conseguir processar, e essa informação não vai estar em canto nenhum, e você está perdendo dinheiro, porque todo lead tem um custo. Com essa automação ativada, eu criei um pequeno script que vai fazer a simulação de envio. E esse script aqui eu criei com um propósito para fazer um teste de estresse. Eu quero estressar a minha VPS enviando várias solicitações por segundo para ver como o meu N8N vai se comportar com essa automação aqui. Então, no momento que eu rodar esse script, ele vai enviar nesse momento uma solicitação só para eu ver como vai ser a execução. Quando eu vejo aqui nas execuções, ó, eu vejo que ele cadastrou de forma bem sucedida, tanto aqui no ClickUp quanto no Mautic. Se eu for analisar aqui, ó, tá aqui o meu lead cadastrado no primeira etapa do funil, onde eu posso arrastar ele aqui, tá? E esse aplicativo a gente vê com mais profundidade dentro lá do curso AutoNext, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E também aqui na parte do Mautic, na parte de contatos, eu também tenho um cadastro de um e-mail fictício, de um usuário fictício, e ele aqui automaticamente já pode entrar numa campanha de e-mail que eu defini. A principal proposta dessa estratégia é permitir que a inteligência artificial faça a qualificação do lead. A ideia aqui é bem simples, eu cadastro o lead dentro do ClickUp, que vai ser meu funil de vendas, cadastro ele no Mautic para poder receber campanhas de e-mail e também direciono para um WhatsApp para poder manter um histórico de conversa junto com a gente e assim eu fazer uma segunda passagem com uma outra automação, pegando todo o contexto do histórico da conversa e qualificando dentro do ClickUp em qual posição esse lead pode se encaixar, dependendo daquilo que foi conversado, juntando também informações de scrap desses dados da internet e os eventos que são disparados nas campanhas de e-mail do Mautic. Quando tudo dá certo, ok, mas e aí quando acontece um erro? Dentro dessa minha automação, eu vou intuir que no momento que foi feito o cadastro do ClickUp, deu tudo certo, mas nessa passagem aqui para o Mautic, eu vou dizer que deu erro. Vou forçar um erro aqui para simular erro, para simular o comportamento do nosso N8N aqui. Eu vou salvar essa automação. A gente sabe que o comportamento normal do N8N é executar os braços acima, então isso aqui vai ser a prioridade, ele vai executar primeiro o cadastro do ClickUp, depois ele vai vir dar erro e seguiria aqui para esse Mautic, mas ele deve parar aqui, certo? E eu vou alterar o meu código. Aqui, ó, no momento eu estou mandando somente uma solicitação, eu vou dar 20 solicitações e ver o que acontece, tá? Vou dar um npm start, ele rodou 20 solicitações, deu quase 2 segundos, um segundo e meio, e aí eu quero ver qual foi o comportamento do meu N8N aqui. Aqui nas execuções, eu vou perceber que teve um monte de erro aqui no log, e que todos eles têm a mesma característica. Ele fez o cadastro no ClickUp, ele deu erro no outro branch, onde deveria fazer a operação, e alcançou o Mautic, ele fez esse cadastro. Mas as operações que deveriam ocorrer aqui não aconteceu. E nesse caso, o que a gente faz? Porque se a gente tentar resgatar a informação do log aqui, a gente vai até receber a informação, o payload recebido do formulário, mas essa etapa pulou, ele fugiu. E isso acaba desencadeando um conjunto de erros dentro da minha operação, da minha estratégia de negócio. É nessa situação que entra a magia do RabbitMQ. O que é? O RabbitMQ ele é conhecido por um servidor de mensageria ou um broker de mensagem. Ele é aquele intermediário. A funcionalidade dele é o seguinte: um sistema qualquer envia uma mensagem, o RabbitMQ armazena, recepciona essa mensagem, e um outro sistema ele vai lá e retira essa mensagem. Se tudo correr bem com o processamento dessa mensagem, ele exclui a mensagem da fila. Se der erro, ele volta a mensagem para a fila para um novo processamento ou um novo tratamento. O esquema do RabbitMQ ele é bem simples, mas bem poderoso. Ele trabalha com um protocolo chamado AMQP, que permite que qualquer sistema possa se comunicar com ele. Todo sistema que se comunica com o RabbitMQ, a gente chama de publicador ou publish, que é um sistema externo. Depois que o publish cria uma mensagem, ele se conecta com o RabbitMQ por meio de um exchange.
Esse Exchange considere como se fosse um centro de distribuição, uma caixa de correio, uma caixa postal lá nos Correios. É ele quem vai recepcionar a mensagem e esse Exchange ele tem vários tipos de Exchange, de comportamento. Como ele se comporta em relação a receber a mensagem e enviar para uma fila ou filas. Ele não precisa se limitar apenas a um Exchange. Uma fila não precisa estar conectada apenas a uma caixa de correios. Pode existir aqui diversas filas que vão trabalhar com o Exchange, né, fazendo a conexão, e existem vários sistemas consumidores, que é um sistema externo, aquele que processa, que vai poder receber as informações daquelas mensagens que estão enfileiradas e assim dar um destino para ela. E como a gente viu, se esse processamento der certo, o nosso sistema externo vai sinalizar para o RabbitMQ que deu tudo ok, e assim ele retira essa informação da fila e ele não volta. Caso dê alguma coisa errada, a mensagem volta para a fila para um novo processamento. Eu quero que você tenha em mente essas 4 entidades: o publicador, o Exchange, que é a caixa de correio, as filas de processamento e os sistemas externos, que são os consumidores. Essas 4 entidades, com esse conceito, ele serve abordado por qualquer sistema de mensageria, seja o RabbitMQ ou um outro que possa surgir como o NETs. Na funcionalidade do RabbitMQ, o Exchange ele possui 4 tipos: o Fanout, o Direct, o Topic e o Headers. Você define qual tipo de caixa de entrada você vai utilizar e esse tipo de Exchange vai definir a forma como ele vai entregar as mensagens para as filas que estão assinadas. O Fanout, ele é o mais simples de todo. Ele é a Exchange que entrega dados para todas as filas conectadas a ela. Entrega todas as filas. Então, ele é o mais simples que tem. O Direct, ele precisa passar por um processo que a gente chama de bind. O bind é quando uma fila se inscreve no Exchange e ele é armazenado, ele faz essa associação por meio do que a gente chama de routing key ou binding key, que é uma chave que faz essa associação entre a fila e o Exchange. Toda a informação que o Exchange receber, que é assinado por um publicador, ele já vai vir assinado dizendo, o publicador vai dizer o seguinte: eu quero entregar a mensagem e ela é assinada como cabeçalho.api. E essa vai ser a chave da mensagem. Essa mensagem ela vai ser enviada para o Exchange. O Exchange vai analisar qual fila está bindada com ela, qual fila está assinando esse tipo de bind key, e aí ele entrega para a fila correta. O terceiro tipo de Exchange é o Topic. Ele é semelhante ao Direct, só que com a diferença de que o bind key ele precisa seguir essa nomenclatura de prefixo, ponto, sufixo. E todos os campos, todas as filas que vão assinar o Exchange, ele tem que seguir essa nomenclatura e você pode utilizar caracteres coringas para definir o comportamento da fila. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui uma bind key definida como api.pdf, certo? E aí eu tenho uma outra fila aqui que ele assina pelo nome de API imagem. Então, se chega, essa aqui é a assinatura, né? O bind key dessa fila com esse Exchange. São tópicos diferentes. É como se você estivesse assinando uma newsletter com um cabeçalho específico. E aí, quando chega uma mensagem aqui enviada pelo publicador, ele vai definir, olha, eu quero que envie essa mensagem para a API PDF. Vai chegar aqui na caixa de distribuição, ele vai saber quem está assinando e envia aqui para essa fila, que no caso é a API PDF. Só que essa fila aqui, ela pode vir dessa maneira, com o coringa. Ou seja, se eu envio aqui uma mensagem dizendo api.audio, que não bate com o API PDF, essa informação vai chegar no Exchange e ele vai ver quem é api.audio. Eu não tenho ninguém com api.audio, mas eu tenho uma fila aqui que está assinando com qualquer coisa que comece com API. E aí essa fila recebe essa mensagem. Esse aqui é o tópico. E o último tipo de Exchange, ele não é usual, então eu não vou falar sobre ele, mas eu quero que você saiba que existe, que é o Headers, mas no conceito do N8N ele foge do escopo porque são mensagens que são assinadas com metadados. São dados sobre a mensagem, e isso pode ser feito através de sistemas usando o próprio Dev. Dentro do N8N, não existe ainda uma maneira de fazer assinaturas dos headers das mensagens, e por isso a gente não utiliza esse tipo de Exchange. Pode ter ficado confuso, mas eu vou trazer aqui uma simulação para ficar melhor visualmente. Esse aqui é um simulador bem simples do RabbitMQ,
que possibilita a gente ter uma visão de como é que funciona essas entidades todas juntas. Eu vou ter aqui, ó, inicialmente, um producer. Eu vou dar o nome para ele de produtor 1. Dar um edit. Vou ter uma extend. Vou chamar ela de x1. E vou dizer que o tipo dela, eu posso escolher o tipo aqui, né? Vou dizer que o tipo dela é fanout. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para ficar melhor. Fanout, que é a mais simples, é aquela que envia para todo mundo. Eu vou ter aqui uma fila. Vou chamar ela de F1, de fila 1. E vou ter um consumidor. Vou chamar ele de C1, consumidor 1. E posso fazer a ligação entre eles aqui. No momento que eu clico aqui no produtor, eu posso criar uma mensagem. Eu vou ter aqui um payload, que é, de fato, a informação. Vou dizer que é mensagem 1. Vou definir o routing key, mas como eu sei que o tipo fanout não precisa de routing key, eu não tenho necessidade de colocar aqui e posso dizer a temporalidade de quando essa mensagem vai ser enviada. Vou dizer aqui que são 2 segundos. Quando eu clico em enviar, o produtor vai enviar a cada 2 segundos uma mensagem e eu percebo o funcionamento aqui da Extend, mandando para a fila que não tem nenhum binding key, certo? E agora o que eu faço? Eu vou assinar uma outra fila. Essa outra fila vai se conectar com esse Extend e a gente sabe que, no caso do fanout, ele vai enviar para todas as filas que estão conectadas. Eu posso ter aqui um consumidor 2, fazendo aqui o consumo daquelas mensagens. E a parte principal aqui é que você tem que notar que nessa fila, como não tem nenhum consumidor, ele está acumulando a mensagem. Ela não se perde, até que um consumidor venha e tire ela da fila, dando um OK para ela. E aí eu conecto esse consumidor e ele passa a consumir as informações dessa fila. Nesse caso, eu posso estar simulando aqui que esse consumidor era um sistema que ele caiu, ficou fora do ar. Uma API, por exemplo, uma chamada de API. E as mensagens ficaram aqui. Enquanto essa API não volta, o meu processamento não dá continuidade. Vamos mudar agora o comportamento desse Extend. E eu vou dizer que ele agora é do tipo Direct. Vou dar um Edit e vou ver qual vai ser o comportamento dele. Deixa eu ver aqui como é que ele muda. O tipo de mensagem está sem routing key. Vou dar um stop em tudo. Vou dar um stop aqui. Disse que ele era Direct. Vou chamar ele de X1. Edit. Vou chamar esse aqui de F2. Edit. E aqui nós temos o consumidor 2, certo? Existe aqui um bind key. Esse extend ele é do tipo direct e ele precisa desse bind key para se comunicar. Eu vou dizer que esse aqui se chama PDF, só para dizer que é uma fila que processa PDF e outra que processa imagem. São sistemas diferentes. E aí, esse produtor, ele precisa definir um routing key para ele. Eu vou dizer que eu estou enviando mensagem para um PDF a cada 2 segundos. É o produtor que vai assinar a mensagem. Ele define para onde está enviando e o Exchange se vira para entregar isso para as filas e o consumidor se vira para assinar essas filas. Quando eu dou um send aqui, ó, somente aquele bind key, aquela fila que tem um bind key igual ao do Exchange da mensagem, é que recebe a informação. A fila 2 não recebe essa informação. Se eu der um stop aqui e vou colocar aqui imagem, vou dizer 2 segundos, agora nós temos um encaminhamento ali para a imagem. E eu posso dificultar ainda mais. Eu posso ter um outro produtor aqui, ó, vou chamar de produtor 2. Cada um enviando suas próprias mensagens. Eu vou dizer aqui, ó, mensagem 2. O route key é PDF a cada 1 segundo. Vou dar um send, ele não vai fazer nada porque não está conectado a nada. Fiz a conexão com o Exchange e vamos ver aqui qual vai ser o comportamento. Esse aqui a cada 2 segundos, começa a enviar. E esse aqui a cada, vou botar aqui mais uma vez, mensagem 2, PDF a cada 1 segundo. Dá um edit, send. E aí ele começou a enviar, tá vendo? Cada um no seu ritmo e o Exchange dando conta. Já que ele é do tipo Direct, ele pode receber essas mensagens anotadas de maneiras diferentes. E ele vai encaminhar aqui. Eu posso, inclusive, ter vários consumidores para uma mesma fila. Vou chamar isso aqui de consumidor 3, um C3, edit, e vou fazer a conexão. Deixa eu dar um stop aqui, nesses dois, e vou fazer essa conexão com essa fila 1 aqui. Vamos ver qual vai ser o comportamento dessa produção aqui. Ó. A cada 1 segundo, send, e esse a cada 2 segundos, send. Eu vou ver que quando esse recebe a mensagem, ele vai fazer um algoritmo comum chamado round robin. Ou seja, ele só vai intercalar. Primeiro um consumidor, depois outro consumidor. Primeiro um consumidor, depois outro consumidor. E assim ele vai roteando entre os consumidores e a gente vai tirando a carga de todo o sistema. Tanto do Exchange, do RabbitMQ, quanto dos produtores e do processamento
das mensagens. O outro tipo de exchange aqui, que a gente vai alterar, é o topic. Esse topic, vou dar um edit aqui, esse topic, ele possui ali o tópico no bind key, né? Então, o formato do bind key ele precisa ser algo do tipo assim, prefixo e sufixo. Vou dizer que esse aqui é api.pdf, vou dar um change, e vou dizer que esse aqui, ó, esse bind key é api.imagem. Vou dar um change. Vou criar aqui um outro exchange, vou chamar ele de x2, change, x2, e vou chamar ele aqui de fanout, de topic também, edit, e vou fazer a conexão com essas filas aqui. Ó. Vou botar um outro produtor, prod3, para encurtar. Vou fazer a conexão, e veja só, essa fila, ela se conecta a dois exchange do tipo topic. Esse aqui tem um bind key, eu vou ter que definir ele aqui, ó, como um bind key, vou chamar aqui de api.asterisco, tá? Vou colocar esse coringa aqui porque ele vai receber tudo que vai vir de API. Vou alterar aqui, ó, essa exchange, essa bind key que eu fiz errado, vou botar api.imagem, vou dar um change. Ok. Então, esse aqui é o nosso ecossistema. Nós temos 3 produtores, enviando para exchange do tipo topic, enviando para filas. Uma é um bind key chamada api.coringa, asterisco, que ele pega tudo que tiver com o cabeçalho da API. Esse aqui é a imagem, api.pdf. E aí vou começar a produzir esse payload. Vou chamar de mensagem 3. Route key vai ser pdf, api. Qualquer coisa. Vou dizer aqui áudio. E vou fazer com que ele envie a cada 2 segundos. Vou dar um send. Como esse aqui, ó, como essa fila aqui está bindada com esse exchange como api.asterisco, ele vai receber a informação. Apesar da mensagem ser api.audio, ele recebe tudo. Esse produtor aqui vai mandar mensagem a cada 2 segundos, chamando PDF. Vamos ver, ó. Ele não manda para ninguém, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui também, imagem a cada 2 segundos. Como ele não está assinado como api.pdf, ele só acumula no exchange e vai dar um destino depois. O que a gente tem que fazer? Mudar aqui a assinatura da mensagem. Vou colocar aqui api.imagem. Eu vou dar um send e assim ele começa a produzir. E aqui eu vou botar api.pdf. Eu vou dar um send e ele começa a produzir. Um consumidor seguindo aqui cada um deles. Também posso fazer um consumidor assinando mais de uma fila. Então ele vai receber também dessa. Vou dar um stop, um send e aqui um send. Ok. E assim ele funciona aqui. Ó. Esse estava enviando para produto api.pdf, que manda para uma fila que tem 3 consumidores conectados. E veja ó, que esse aqui está recebendo um monte. Ó. Como só tem um consumidor, ele vai acumulando e esperando o consumidor ficar disponível para poder retirar as informações da fila. Tá, mas blá 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 blá, blá e cadê o Win8Win? Primeiro ponto é a gente instalar o RabbitMQ na nossa VPS. Eu estou aqui no meu Portainer, vou clicar na minha instância, vou entrar em Stacks, e aqui eu vou fazer uma busca de uma stack que eu já tenho instalado aqui no meu serviço e que deixo disponível para os meus alunos com esse arquivo YAML aqui. Ó. Esse arquivo é que vai fazer a instalação simples e rápida na sua VPS. A gente tem uma imagem aqui em que eu estou baixando também o front-end do RabbitMQ, que é a parte gráfica, onde a gente vai administrar as exchanges e as filas. Vou definir o nome como hostname, tem um entry point aqui, que é a inicialização, o comando. Eu defino minha rede Swarm. A gente trabalha com uma estrutura de mais de uma VPS, a gente tem 4 VPS rodando, uma para cada serviço que a gente disponibiliza. A gente coloca a primeira VPS para botar o Win8N e a gente divide o banco de dados em uma segunda VPS. Assim a gente tem mais escalabilidade e a gente consegue consumir os recursos como se fosse uma máquina só. E aí a gente vai ter aqui os volumes, definição dos volumes. A gente define o cookie do Erlang, do RabbitMQ. O RabbitMQ ele é escrito em Erlang e para isso ele precisa de uma chave de autenticação que a gente define aqui nesse cookie para ter acesso. A gente define como default host, né? O RabbitMQ ele trabalha com virtual hosts. É como se fosse instâncias dentro do próprio RabbitMQ em que a gente pode definir hosts diferentes e cada host vai ter seu próprio ecossistema de entidades do RabbitMQ, que são exchanges e as filas e os canais, enfim. Você pode criar uma fila no virtual host e você pode criar uma outra fila num outro virtual host e elas não vão se comunicar. Eu defino o virtual host como padrão. Também vou definir um default user, usuário padrão, e uma senha para poder ter acesso ali no front-end. O deploy dele é uma réplica só.
Vou rodar ele dentro da VPS principal, eu poderia colocar ele numa VPS Slave, numa das 4 VPS, mas eu vou definir ela no Manage mesmo. Vou definir os recursos máximos que ela vai ter, uma CPU em 1024 MHz está ótimo, e nessa parte de labels a gente define o traffic que vai fazer o nosso proxy reverso, e nesse caso eu preciso ir lá na Cloudflare, criar um subdomínio e permitir que o Let's Encrypt crie certificados digitais para poder ter acesso seguro do front-end. Depois que você faz a instalação do RabbitMQ, essa é a cara dele. Eu vou pegar aqui meu usuário padrão, definido na instalação. Vou pegar a senha e vou fazer o login para poder ter um overview do front-end. Aqui, ó, eu vou ter todas as opções. O sistema aqui ele é bem simples, tá? Bem primitivo, mas ele é bem funcional. Eu tenho aqui as conexões, aqui eu tenho um overview da quantidade de itens que estão nas minhas filas rodando. Eu vou ter aqui as conexões, os canais de conexões, as exchanges, as filas e os streams. Streams é como se fosse fila, ele tem um comportamento de fila, mas não é considerado fila, então eu não vou falar sobre ele aqui porque ele foge do escopo. O que a gente vai definir aqui inicialmente são as filas e os exchanges para a gente ter um comportamento decente lá dentro das nossas automações do N8N. O que eu vou criar aqui é o seguinte no RabbitMQ. Vou fazer aqui uma simulação. Eu vou ter aqui um produtor, que vou chamar ele aqui de formulário, que é a nossa landing page, formulário, tá? Que é a nossa landing page. Esse formulário ele vai enviar para uma exchange chamado de exchange 1, e vou chamar ele de, o tipo dele vai ser fanout, tá? Eu quero que ele envie a informação para todas as filas. Vou dar um edit aqui, e eu quero que exista uma fila, duas filas na verdade. Eu vou ter duas filas, uma que vai ser o processamento do ClickUp no N8N, ClickUp N8N, e o outro, a fila vai ser Mautic N8N. Ele vai receber essas duas informações e eu vou ter aqui um consumidor, que o consumidor aqui no caso vai ser as automações. Eu vou ter uma automação 1, Alt 1, e vou ter o Alt 2. O que eu vou querer? Eu quero que essa automação 2 faça o processamento daquilo que for relacionado com o Mautic. Essa automação 1, eu quero que faça execuções em cima do ClickUp. E essa exchange ele vai enviar as informações para as duas filas, que é o mesmo dado do formulário. Então, quando esse formulário aqui envia Érico01 e o WhatsApp, não preciso de route key, já que o exchange é fanout. Eu vou dar até o nome para ele aqui, ó, exchange 1, ok, fanout. Então, quando esse formulário é enviado, vou dar aqui Érico01, o nome do usuário, sem route key a cada 2 segundos, por exemplo, ele vai enviar a informação para as duas filas e cada uma das automações vai ter a sua autonomia para fazer as execuções. Isso é uma maneira de fazer. Poderia existir outras, pode existir outras. Na verdade, tem outras maneiras de fazer isso aqui. O que eu posso fazer, por exemplo, eu posso criar uma automação que ele recebe uma mensagem do formulário e quando ele processa, ele reenvia a mensagem para o exchange para ser processado por uma outra automação. Isso é legal para quando você quer fazer um encadeamento de ações. O primeiro eu quero que ele cadastre no CRM, depois que ele finalizar isso, eu quero que ele mande uma mensagem no WhatsApp, depois eu quero que ele envie uma campanha de e-mail no Mautic, depois eu quero que ele jogue no funil. Então você vai encadeando e chamando isso nas mensagens de fila dentro do próprio N8N. Vou criar então a minha estrutura aqui no RabbitMQ. Eu estou aqui em Exchange e existe uma abinha aqui, ó, Add a New Exchange. Eu vou chamar ele de X1. É X1, Exchange 1. Vou dizer que o tipo dele é fanout. Ele é durável, ou seja, ele não vai desaparecer se a minha VPS reiniciar. Ele vai dar um jeito de colocar as informações tanto na memória RAM quanto na de disco. Ele não é auto-delete e ele não é interno. Vou dar um Add Exchange e aí eu crio ele aqui, ó, no RabbitMQ. Ele já fica listado aqui no Exchange e agora eu vou criar as filas. Vou definir como virtual host o padrão, que eu só tenho uma nessa instância. Vou dizer que o tipo da fila é quorum. Vou dizer que o tipo da fila é quorum. Existem dois tipos de fila, a Classic e a quorum. A string aqui, ele está listado aqui, mas ele não é de fato uma fila. Ele se comporta como uma, mas não é fila, a gente não vai falar sobre ela. Mas o Classic e o quorum, a diferença é que o Classic ele é utilizado nas versões legado do RabbitMQ, onde sistemas utilizavam o RabbitMQ, e por questão de compatibilidade ele assim mantém. Depois que o RabbitMQ colocou funções de cluster, onde a gente tem mais de uma máquina e ele fica rodando em alta disponibilidade, como se fosse uma só, e aí passou a utilizar um novo tipo de fila que é o quorum.
Sempre utilize Quorum daqui para frente. Se você tem, você só vai utilizar Classic se você tiver um sistema legado. No nosso caso, que a gente está começando com o N8N, você está criando uma automação, use Quorum, que a escalabilidade vai ser melhor. Então eu vou definir ele aqui como Quorum, vou dizer o nome dele, que é fila Mautic, sem argumentos. Eu não vou falar sobre argumentos agora, eu falo isso dentro do curso AutoNext, sobre todos esses argumentos aqui e quando utilizar, e dá para fazer um encadeamento bem legal sobre isso aqui. E vou dar aqui, ó, add a queue. Vou criar uma outra fila chamada, também de Quorum, chamada fila ClickUp. E vou também adicionar essa fila. Agora falta a última parte, que é fazer o bind entre a fila e o nosso extend, né? Eu vou clicar aqui, eu posso fazer de duas maneiras. Primeiro eu vou clicar aqui, ó, na fila ClickUp, eu vou ter as informações dos conteúdos que estão aqui. Esse aqui é um gráfico que vai me dizer o tráfego de informação que está acontecendo. Toda vez que eu recebo alguma informação, ele vai aparecer aqui nesse gráfico. Ele vai ficar read, unacted e total. E aí eu posso fazer um bind aqui, ó. Eu vou dizer qual é o nome da fila. O nome da fila é X1, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar. X1, certo? Nada criativo, né? Mas vai ficar aqui, ó, ClickUp. Vou chamar ele de From Exchange. Vou fazer um bind, né? Na opção bind, vou botar aqui X1. Não tem route key, porque o tipo do Exchange é fanautic, então eu não preciso botar route key, também não preciso botar argumentos. Vou fazer um bind aqui. E agora, eu vou fazer o caminho inverso. Eu fiz o bind da fila ClickUp, certo? Tá aqui ela. Agora eu vou fazer o bind da fila Mautic, só que eu vou fazer pelo Exchange. É a mesma coisa, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em Exchange. Vou clicar no X1 que eu criei. Aqui eu já vejo que há um bind da fila ClickUp. E vou adicionar aqui a fila para fazer o outro bind, que é a fila Mautic. Não preciso de route key e vou dar um bind. E aí ele já sinaliza aqui que tem os dois binds feitos para esse Exchange. Simples assim, criar o nosso estrutura RabbitMQ e agora a gente vai fazer as alterações lá no N8N. O primeiro passo que eu tenho que fazer aqui no N8N é enviar a mensagem lá para o nosso RabbitMQ. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui um webhook. Esse webhook ele vai receber as informações lá do nosso formulário. Vou chamar ele aqui de form Black, já que é da Black Friday. Vou dizer aqui que ele é o método post. E vou pegar aqui a URL de produção, que vai ser a origem do nosso formulário, né? O formulário vai ter esse webhook, esse disparo do webhook. E aqui eu vou colocar um RabbitMQ, um node. Esse node, ele tem duas ações. Eu envio a mensagem para o RabbitMQ ou deleto da fila, e tem um outro gatilho que é quando acontece um evento lá no RabbitMQ, e aí eu sou avisado se eu estiver assinando essa fila, certo? Então eu vou ter aqui, ó, o webhook, eu vou colocar a ação de send a message, vou criar uma credencial aqui. A credencial é bem simples, eu só preciso utilizar as informações da minha instalação. No meu caso, eu tenho o nome do serviço aqui, que é o RabbitMQ. Vou puxar para cá. Aqui. A porta padrão vai ser 5672. O meu usuário é o mesmo que está lá na instalação. Vou vir pagar aqui, Érico Almeida. Coloco aqui em guest. A senha também está definida lá, senha minha. E o nome do virtual host é padrão, que é o nome que eu coloquei aqui, ó, padrão. Tá? Então, feito isso aqui, dou um save e ele já faz a conexão. Estou ligado com o meu RabbitMQ. Ok, ele reclamou porque a senha é muito simples. E aí o RabbitMQ ele possui duas possibilidades de eu trabalhar a lida com as filas. Primeiro, utilizando o Exchange, que foi como a gente vem trabalhando. E outro é que o N8N, quando ele desenvolveu, aqui os desenvolvedores fizeram esse node, eles conseguiram fazer um caminho mais simples para você não ter que utilizar toda aquela estrutura, bind do RabbitMQ, que é jogando direto para uma fila. Eu não recomendo utilizar isso, porque eu acredito que fica muito limitado em relação a todas as funcionalidades do RabbitMQ. Acredito que como gestor de automação, você precisa usar muito bem as ferramentas que você está se propondo a integrar, e a melhor maneira, a melhor prática de utilizar o RabbitMQ é fazendo o caminho do Exchange e permitindo que o Exchange entregue essa informação para a fila correta por meio de binds, né? E dependendo do tipo que ela é. Então eu vou utilizar aqui o Exchange. Você poderia colocar queue aqui, não tem problema nenhum, vai funcionar, mas nesse caso específico que eu tenho várias filas trabalhando, eu prefiro utilizar o Exchange, porque senão eu vou utilizar muitos nodes enviando para a fila, eu vou ter que enviar individualmente para cada um, e eu quero que o próprio RabbitMQ tome conta disso. Então eu vou utilizar aqui o Exchange, vou dizer o nome da Exchange, que é X1, vou dizer que o tipo dele é Fanout, que é o mais simples que a gente está utilizando, e não preciso de Routing Key, tá?
Essa aqui é a automação que a gente precisa e eu vou fazer a simulação do envio. Inicialmente eu vou ativar, nunca esqueça de ativar a sua automação quando se trata de webhook. E eu vou pegar aqui meu formulário simples e ver o que acontece se eu envio a informação. Dar qualquer número aqui, @gmail.com e enviar novamente. Vamos ver se ele é recepcionado. Foi bem recebido. Vamos ver aqui se ele foi executado aqui. E tá aqui, ó. Ele recebeu a mensagem e enviou a informação para o RabbitMQ. Agora eu posso ver lá no front-end se a informação chegou. Eu já posso ver aqui, ó, que no gráfico do Exchange houve a chegada da informação. Quero ver para onde ele foi. Na minha fila ClickUp tem um dado. Tá aqui, ó, fila ClickUp chegou uma informação. Fila ClickUp. E na fila Mautic também chegou uma informação. Tá aqui o gráfico, tá aqui o rate da mensagem. A mensagem agora está lá armazenada, só esperando um consumidor. E o dado que foi gravado foi o payload completo. Se eu olhar aqui o webhook, eu vejo que está toda a informação do formulário, está aqui os dados do formulário que chegou, e ele jogou toda a informação direto aqui no RabbitMQ, e a gente vai fazer a leitura do mesmo payload, como se a gente estivesse recebendo uma informação de um webhook. Agora vamos implementar o primeiro consumidor, é aquele que vai fazer o cadastro dentro do ClickUp. Vou adicionar aqui um gatilho, o gatilho vai ser do RabbitMQ, aquele que recebe eventos, está aqui, ó, on new Rabbit event. Vou utilizar o mesmo login que eu utilizei a última vez e vou assinar a fila. O nome da fila é fila ClickUp. ClickUp. Eu vou passar algumas propriedades que é bem importante aqui. Essa é a principal funcionalidade desse Node, tá? E preste muita atenção nisso aqui. Primeiro de tudo, é que eu quero que venha apenas o conteúdo. Eu não quero que venha os cabeçalhos da mensagem. E os cabeçalhos da mensagem são muito úteis quando eu estou revalidando um processamento que deu errado. E aí eu sei quantas vezes ele passou e eu tenho informações do que aconteceu com aquela mensagem. Se ela foi deletada, se ela foi jogada de uma fila para outra. Mas nesse caso aqui específico, eu só preciso do conteúdo. Eu também quero o JSON Pass, que eu quero que ele já traga a mensagem passando como um objeto JSON, eu quero que ele já faça um passe ali. Caso eu não selecione essa opção, ele vai trazer somente o texto, vai vir um bloco de informação que não vai fazer muito sentido para a minha automação. E o outro ponto, que é o mais importante, é esse aqui, ó. Delete from queue when. Delete da fila quando. Eu quero que... Existem aqui 4 opções. Tirar da fila quando a execução termina. Tirar da fila quando a execução termina bem sucedida. Tirar da fila imediatamente assim que eu recebo a informação, ou especificar lá na frente do workflow. O que dá para utilizar bastante aqui é esses dois. Esse, que é terminar bem sucedido, e especificar lá na frente manualmente como é que você vai tirar essa mensagem da fila. Você dá um OK, e aí o RabbitMQ recebe um EC, que é um Acknowledgement, que é o sinal dizendo, olha, deu tudo certo, tira essa informação da fila. Eu vou usar isso aqui, ó. Caso dê tudo certo, bem sucedida a execução, daí ele pode tirar o item lá da fila, certo? Se não for assim, se eu utilizo imediatamente, toda vez que eu rodar aqui, um item vai ser retirado, independente se foi bem sucedido ou não, e não é esse comportamento que eu quero do RabbitMQ. Eu quero que ele somente tire da fila, somente quando for bem sucedida a execução. Então essa aqui é o básico que você precisa saber para pegar lá a informação. Vou dar um save e agora eu vou dar um execute. Sem ativar aqui. Se eu ativar aqui, ele vai puxar tudo que está lá na fila. Então, um ponto importante aqui, ó. Mais um item. Esse paralelo aqui, ó. Processamento paralelo, limite. Se você botar -1, ele vai pegar tudo que está lá e pode travar sua automação, né? Ele vai trazer vários works aqui. E o que eu quero é que ele processe 2 por vez. Já é o suficiente para mim, para a gente ver aqui ele funcionando. E assim a gente mitiga os problemas que podem acontecer em relação aos gargalos dentro da minha VPS e o N8N. Esse item aqui é extremamente importante para a nossa automação aqui, tá? É ele quem vai definir o fluxo, o ritmo da execução das minhas automações, sem precisar ficar recebendo tudo. A primeira automação vai receber todas as informações dos formulários, vai jogar tudo no RabbitMQ, e esse segundo aqui vai processar cada um no seu tempo. Definido aqui, então eu vou colocar aqui mais um item, que é salvar dentro do ClickUp. Vou pegar aqui o node do ClickUp, quero criar uma task, já que o ClickUp ele é um aplicativo que trabalha com tarefas. E eu estou levando em consideração que cada lead é uma tarefa a ser executada. Então, eu vou colocar aqui, ó, create a task. Vou definir aqui minha conta padrão. Ele vai trazer aqui deixa eu fazer aqui essa conexão aqui. Selecionar Érico, gestor de automação.
Vou cadastrar ele no meu Clínica AutoNext. Deixa eu ver qual é o nome da fila que eu posso salvar. É Clínica AutoNext dentro de CRM. Então, Clínica AutoNext, ele tem fila, ele tem lista. Tá aqui, ó, CRM Vendas. Vou dizer qual é o nome, funil, e vou passar o nome para ele aqui. Com essa informação. Vou rodar aqui para fazer o mapeamento. Aqui, ó, trouxe o formulário. E aí eu arrasto para cá. Não é teste. Eu vou dizer o nome aqui, ó. Meu nome... Érico 1. Aqui, ó. Falou. Ok? E aí ele vai fazer o salvamento dessa informação. Vou simular agora o envio dessas mensagens pelo meu código, simulando ali um estresse. Mas antes, é uma boa prática você colocar aqui um wait de pelo menos uns 5 segundos para ele dar uma respirada entre as chamadas. Vou dar um save aqui, vou colocar um outro wait aqui de 5 segundos para ver ele executando, né? Vou dar um save aqui. E agora eu vou no meu código e eu quero que ele rode aqui 20 instâncias. 20 chamadas, são 20 pessoas rodando ali. Vou dar um Ctrl S e vamos ver o que acontece. npm start, ele rodou, jogou aqui, ó, quase 1 segundo, deu meio segundo as 20 requisições. Se eu vir aqui dentro do meu RabbitMQ, eu vou ver que essa fila Mautic, ele recebeu 20 itens e na outra fila, a fila ClickUp, também tem 20 itens. Se eu rodar aqui uma vez, vou dar um clear aqui e rodar, eu quero criar essa task lá dentro do meu ClickUp. Se eu entrar aqui no meu ClickUp, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, tá aqui. Meu ClickUp, dá um refresh aqui, ver se não tem nenhuma informação, porque aí eu quero apagar. Tá aqui, não tem nada, né? Então ele não rodou, ele não executou. As informações estão todas aqui no RabbitMQ aguardando o consumidor. Eu vou começar aqui, se eu der um execute, se eu ver aqui, ó, nas execuções, eu vou ver que ele puxou 2 informações e processou aqui um item, na verdade, né? Quando eu estou utilizando o execute, ele apenas puxa o item, mesmo que eu tenha dois processos paralelos aqui. Então ele vai tirar um item da fila. Se eu for olhar ali, ele fez o salvamento, salvou a informação. Se eu vir aqui, ó, ele está aqui, ó, lead frio, teste usuário, foi feito o cadastro. E se eu entrar aqui no RabbitMQ, eu vejo que teve uma diminuição, -1, né? Para isso aqui rodar ali mesmo, ó, vamos ver aqui a execução. Ó. Tem 4 testes de execução. Se eu clicar aqui em ativar, ele vai começar a rodar todas as informações que estão lá. Ó. Se eu vir aqui em execução, ele começou a rodar de 2 em 2, processando lentamente. E aí eu vou ver aqui, ó, como é que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele está puxando de 2 em 2, ele coloca ele em Unacted porque ele precisa da confirmação, o retorno da automação. Então ele tira 2, coloca naquele estado em que pode ser que saia, pode ser que não saia, se ele for bem sucedido ele sai, e aí o N8N está ali processando lentamente, no seu ritmo, sem perder nenhuma mensagem, e caso dê algum erro, a mensagem volta para o repositório do RabbitMQ. Depois que ele executou tudo, se eu for lá no nosso ClickUp, ó, tá aqui todos os leads cadastrados, todos aqueles que eu joguei lentamente, sem perder nenhuma mensagem. Agora eu vou simular o seguinte, ó. Aqui no nosso segundo workflow, que faz a criação do contato lá no Mautic, eu quero que quando ele rodar aqui, ele vai puxar 2 itens e eu quero que dê erro aqui, tá? Eu vou simular um erro para ver o que acontece. Stop and erro. Erro. Vou adicionar esse item aqui, ó, antes mesmo de chegar no Mautic. Simulando um erro aqui, certo? Tá aqui erro. O que é que vai acontecer? Esse RabbitMQ vai puxar as informações da fila Mautic e vai puxar aqui inicialmente 2 itens e vai dar erro e vai devolver. Se eu clicar aqui em ativar, tá aqui, ó, as execuções, tem 2 execuções de teste. Se eu clicar, e vamos ver ali a fila, né, do Mautic. Eu vou clicar aqui, ó, fila Mautic. Tem 20 itens e agora eu vou ativar a automação. Ativando a automação, quero ver aqui, ó, execution, ele puxou 2 aqui, já começou 2 em paralelo, vai dar erro, e aí, ó, deu erro. E aí o que acontece aqui no RabbitMQ? Ele puxou para 2 o naked, só que deu erro nesses 2. Então, esses 2 aqui vai ter que voltar para esse aqui. Só que ele vai continuar um fluxo infinito, né? Ele tira 2, bota 2, tira 2, bota 2, tira 2, porque fica dando erro na automação. Tá aqui, ó, rodando e dando erro, né? E aí fica a quantidade de erro. Por isso que ele precisa fazer o melhor tratamento. Se eu for ver aqui, ó, ele continua estável, o RabbitMQ. Ele não tira nenhum item da fila, nada se perde.
E aí a gente tem que tratar essa solução, para que ele não dê erro. Vou desativar aqui, para ele parar de dar erro. Vou tirar esse node, vou fazer a conexão. E agora eu quero ver o processamento disso aqui. Vamos ver como é que está a fila, ó. 18. Ele tem que voltar, ó. Voltou para 20, tá certo? Voltou para 20. E agora eu vou ativar esse fluxo e ver as execuções, ver o que, é que vai acontecer. Começou a rodar 2 aqui em paralelo. Vamos ver se deu erro. Rodando. Tá aqui, ó. Foi bem sucedido. Ele está fazendo o cadastro corretamente. Se eu for olhar aqui, ó, tá aqui os contatos sendo cadastrados. For aqui nas execuções. E se eu for olhar aqui o RabbitMQ, ó, tá diminuindo. Cada um no seu tempo, sem perder mensagem. E é dessa maneira que você vai utilizar o RabbitMQ para lidar com a estrutura da sua VPS nessa Black Friday. Se você gostou desse conteúdo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o grupo do nosso WhatsApp, da nossa comunidade. Também vou colocar o link caso você queira se aprofundar em automações como essa, utilizando as ferramentas corretas como o Mautic, RabbitMQ ou qualquer outro que a gente possa explorar e que seja necessário nesse mundo de inteligência artificial e automação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.